Bom, eu entrei nesse mundo da mobilidade ativa por acaso, porque eu estava à procura de um curso de mobilidade convencional, que era que eu conhecia, para poder melhorar a mobilidade dos meus alunos do tornozelo, quadril, ombro, porque era o que eu via que era uma coisa que a maioria sempre tinha algum probleminha em alguma articulação, alguma dor, e eu queria ajudar eles melhor. Porque só o fortalecimento que eu costumo passar sempre não estava sendo suficiente. Só que aí eu acabei descobrindo algo diferente do convencional. Uma técnica que diminui as dores nas articulações e até acaba com elas. E eu senti isso na prática. A primeira vez que eu fiz uma das técnicas chamada de Peils e Rails, que é uma das técnicas de mobilidade ativa, na hora, a dor do meu quadril tinha dado um alívio e eu conseguia andar naturalmente sem ter aquele sofrimento com a dor. E isso, pra mim, foi sensacional. Aí eu falei pra mim mesmo, né? Isso é muito melhor do que eu pensava. Imagina só como eu me senti na hora que eu acabei o exercício e senti aquele alívio no meu quadril. Na hora, eu pensei, isso pode ajudar muito mais gente, porque eu sei que eu não sou o único que tem essas dores nas articulações. Tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombro, são as principais articulações que eu sempre escuto dos meus alunos reclamando de dores. Então foi mais ou menos assim. Eu estava procurando sobre mobilidade, comecei a estudar e treinar para aplicar em minhas aulas, e me surpreendi na hora que eu apliquei essa técnica que eu não conhecia ainda, apliquei em mim e a dor no meu quadril ali na hora tinha dado um alívio. E isso para mim foi sensacional, porque eu já estava num nível que eu não estava conseguindo pisar direito o pé no chão, porque a dor era insuportável. E assim, no meu caso, quando eu fui ao médico, há alguns anos atrás, ele me falou que eu não poderia fazer um monte de coisa que eu fazia antes por causa do meu quadril. E realmente, ao nível que eu estava, já não aguentava fazer mais nada. Eu, como treinei a vida toda, tentei até insistir em treinar e toda vez ficava quase sem andar de tanta dor. Até mesmo em minhas aulas eu já tinha dificuldade em demonstrar o movimento porque eu já sentia em seguida dores no meu quadril. Nas aulas de karatê então eu já nem estava mais demonstrando os movimentos de chute porque era insuportável a dor. Isso porque o meu quadril já estava em um nível muito ruim. Ele já estava ruim mesmo, porque eu não aguentava fazer qualquer coisa, caminhar um quarteirão, eu já tinha que ficar sentado porque a dor era insuportável. E quando eu fiz aquela técnica de mobilidade ativa, mobilidade específica, e eu senti o efeito daquela técnica dando alívio naquela dor do meu quadril, que me incomodava tanto, aí eu já comecei a pesquisar mais sobre essa mobilidade ativa, mobilidade específica, não só para meus alunos, que era o motivo principal de início de eu ter pesquisado sobre mobilidade, mas também para mim, porque eu senti, eu vi na prática que aquilo iria me ajudar também. Essa mobilidade ativa é diferente da mobilidade convencional que vemos hoje em dia nas academias. Você já deve ter feito esse tipo de mobilidade convencional. Geralmente são feitas em treino funcional, cross-training, crossfit, que é uma mobilidade mais global, que utiliza movimentos globais e ele é mais trabalhado na questão muscular do que na articulação. Na convencional, é mais um trabalho de alongamento dinâmico, que é muito diferente da mobilidade ativa, que fazemos força com as articulações. Se você já viu algum vídeo meu treinando, já deve ter visto isso. Bom, mas para entender melhor sobre a mobilidade, o que seria essa mobilidade, mobilidade articular, o que significa isso? É a capacidade que nossas articulações têm de se mover de forma livre e fácil. Ou seja, quando você tem uma mobilidade ruim em alguma articulação, como por exemplo no quadril, ela não vai ser muito funcional, eficiente, porque além de te limitar quando você executa algum movimento, como um agachamento, por exemplo, as suas outras articulações vão sofrendo com a sobrecarga, por conta da compensação que geralmente ocorre ali.
Aquela dor no joelho, na lombar, muitas vezes ocorre por conta dessas compensações. Você não tem uma boa mobilidade articular, tenta executar um agachamento, mas acaba compensando na coluna, joelho, tornozelo e começa com o tempo a sentir dores na lombar, costas, joelho, porque a sua articulação já não tem mais amplitude e a funcionalidade dela para conseguir executar o movimento de forma eficiente. Isso pode acabar com o tempo machucando as outras articulações e por isso muitas vezes aonde começamos a sentir aquelas dores, incômodos, são nas articulações. E para combater essas dores e evitar isso, é necessário que você treine para aumentar essa mobilidade, essa amplitude das suas articulações, melhorar a capacidade delas de se moverem e fortalecer elas, deixando elas mais resilientes. E na mobilidade convencional, utilizamos geralmente ela para preparar o nosso corpo para uma atividade, aquecendo as articulações nas amplitudes que elas já possuem, diferente da mobilidade ativa, a mobilidade específica, que nela trabalhamos técnicas de força através da contração isométrica para aumentar a amplitude máxima das articulações e outras técnicas para controlar e fortalecer as amplitudes finais delas, aquela amplitude que nós trabalhamos. Quando fazemos esse trabalho com nossas articulações, nós estamos preparando elas para estarem preparadas para receber cargas externas. Porque muitas vezes sofremos também com dores nas articulações joelho, quadril, tornozelo, porque nossas articulações não estão preparadas para receber cargas externas, como por exemplo quando você torce o pé na rua ou quando você faz um deslocamento brusco com o seu joelho e acaba lesionando a coluna, joelho, simplesmente porque suas articulações não são resilientes para suportar esses movimentos. O treino de mobilidade de forma ativa prepara suas articulações para suportar essas cargas externas que suas articulações recebem diariamente, desde cargas simples do dia a dia até situações mais complexas como em um esporte, como futebol, tênis, vôlei. E quando eu conheci esse método de mobilidade ativa, eu já me surpreendi com o resultado imediato que ele me trouxe. Quando eu fiz a técnica de Peils e Rails, que é uma técnica de contração isométrica, que eu conheci na prática fazendo rotação externa de quadril, eu senti o resultado que essa mobilidade ativa pode trazer. Aí eu comecei a fazer um curso para entender melhor esse método. Comecei a estudar mais, treinando mais e comecei a entender melhor como aplicar essas técnicas tanto em mim, como também para os meus alunos. E hoje eu já aplico essas técnicas com os meus alunos de treinamento funcional com o objetivo de melhorar a funcionalidade das articulações e fazer os movimentos do treino de forma mais eficiente, evitando lesões e dores. Um trabalho mais de prevenção. E também aplico com os meus alunos do Karatê, para melhorar a amplitude e fortalecer as articulações dos membros inferiores, que são os que mais utilizamos, tornozelo, joelho, quadril. E esse é o porquê que eu utilizo essas técnicas com os meus alunos, mas os benefícios com o treino de mobilidade ativa vão muito mais além. Um dos principais benefícios que eu considero, porque sem ele você não consegue executar os movimentos da melhor forma possível, que é também considerado a primeira fase do treino de mobilidade ativa, que é o resgate do movimento, onde você começa a melhorar a conexão do seu sistema nervoso central, seu cérebro, com as suas articulações, tendo uma melhor consciência corporal, ou seja, mais controle sobre o seu corpo. Porque no treino de mobilidade ativa precisamos de muito controle corporal para conseguir aplicar as técnicas de força apenas na articulação desejada. E hoje em dia, uma coisa que eu aprendi é que já não temos mais esse controle sobre o nosso corpo. É tanto tempo sentado, tanto tempo usando tênis, sapato, salto alto, que o seu sistema nervoso central já não consegue mais responder aos comandos de movimentos simples, como apenas mexer os dedos dos pés.
Imagina se nós já nascemos com essa habilidade de conseguir mexer nessas articulações, porque ao longo dos anos nós vamos perdendo, simplesmente porque nós não usamos. Até parece besteira falando assim, mas todos que começam a fazer mobilidade ativa, já logo de início, têm dificuldade em fazer os CARs, que são os movimentos de rotações das articulações. A dificuldade em mandar o seu corpo faz isso e ele não entender o comando já mostra o qual é a falta de conexão entre suas articulações e o seu cérebro, o sistema nervoso central. Se você já fez os CARs, sentiu isso na pele já. Se você ainda não fez, faz um teste e veja quais articulações você não tem mais controle. Quem já tem uma vivência com esporte, pratica atividade física, vai ter essa conexão de forma mais rápida do que pessoas sedentárias que não costumam fazer exercício físico. Mas todos sem exceção, têm dificuldade de fazer e entender os movimentos de início. Algumas articulações mais, outras menos. E cada treino é um entendimento melhor, uma melhor conexão do seu corpo com a sua mente. Entender como estabilizar o corpo para mandar a força em um ponto específico para conseguir fazer o movimento com as articulações sem mexer as outras articulações parece até ser muito fácil vendo os vídeos, mas é muito mais difícil na prática do que parece. Por isso precisa de muito treino, muita atenção com o seu corpo e é isso que vai fazer suas articulações serem mais resilientes, onde os tecidos que formam uma articulação são capazes de receber e absorver força. E é isso que vai proteger suas articulações de lesão e combater as dores. O trabalho de força que fazemos com as articulações você já deve ter percebido que é diferente do que fazemos para os músculos, o convencional com cargas, musculação. Na mobilidade ativa, o treino de força para as articulações, utilizamos apenas o nosso corpo com trabalho de força isométrica nas articulações, uma força que vem do seu corpo. Por isso, no treino, se aprende a estabilizar o corpo e aplicar a irradiação de força, para que os tecidos daquela articulação consigam ter uma adaptação e aumente a amplitude. Mas para isso acontecer, você precisa aprender a estabilizar todo o seu corpo para mandar a força apenas em um ponto, para aquela articulação desejada através da irradiação de força. Quando você vai aprendendo e entendendo na prática. Porque esse nível de consciência corporal você consegue atingir apenas com a prática constante de treino de mobilidade ativa. Mesmo entendendo a teoria, o conceito dessa força de irradiação, só com a prática você vai conseguindo realmente compreender como fazer isso. Porque como eu disse antes, cada treino você começa a entender melhor o seu corpo, começa a fazer força em lugares que você não conseguia antes. E isso vai te trazer também mais foco, disciplina, o alívio nas dores, melhorando a performance em qualquer outra atividade, como as atividades do dia a dia ou até em um esporte ou dança, mais saúde e longevidade para suas articulações, além da consciência corporal e, é claro, uma melhor qualidade de vida com mais liberdade de movimento. Esse tipo de treino ainda está engateando aqui no Brasil. Ainda é difícil você encontrar um lugar ou um profissional que saiba aplicar essa mobilidade de forma ativa. Mas ela vem crescendo cada dia mais por conta da eficiência nos resultados que esse treino de força traz para as articulações, para quem pratica, principalmente na questão de dores articulares. Como eu falei antes, eu mesmo não conhecia e acabei conhecendo por acaso, porque estava procurando por mais conhecimento sobre mobilidade, mas a mobilidade convencional, que era a que eu conhecia. Porque eu não conhecia essa mobilidade ativa. E só fui atrás de mais conhecimento nela por conta do resultado que eu senti dela. Porque eu senti na prática o resultado, os benefícios que ela traz. Antes de iniciar nos treinos, eu até perguntei para a professora se eu poderia fazer aquele tipo de treino de força para as articulações, se não seria lesível para o meu quadril,
porque como eu não conhecia ainda direito aquela mobilidade ativa, eu fiquei com receio por conta da lesão que eu já tinha ali no quadril, né? Mas ela me explicou sobre a questão da individualidade, que a gente já aplica até, né, em outros tipos de treino. Cada um tem suas limitações, e o segredo no treinamento é respeitar essas limitações, respeitar o seu corpo. Quando você está fazendo um treino de mobilidade ativa, você tem que respeitar o seu corpo. Nunca no treino de mobilidade ativa você vai fazer um movimento com dor, passar daquele limite de dor. Nunca durante o treino fazer os movimentos em cima da dor. A dor é um sinal de proteção do seu corpo dizendo que algo está errado ali. E quando acontece isso, você deve voltar uma casa, ou seja, diminuir a amplitude de movimento para conseguir executá-lo com segurança. Quando fazemos um CAR de ombro, por exemplo, o objetivo é fazer um movimento rotacional dessa articulação, no máximo da amplitude dela, sem compensação e sem dor. E se eu sinto dor quando eu chego no limite, o que eu faço é diminuir essa amplitude. Eu não vou insistir aqui que está doendo. Eu diminuo a amplitude e continuo fazendo o movimento, respeitando o limite do meu corpo. Isso acontece porque dentro das nossas articulações existem os mecanos receptores, que são os sensores de movimento. E por ser internamente nas articulações, eles são os primeiros a serem sentidos, serem ativados. E quando você atinge uma amplitude que a articulação entende como risco, é acionado o receptor de dor, e o que fazemos quando acontece isso é voltar uma casa, diminuir um pouco a amplitude, respeitando o seu corpo. E com o tempo, com a prática do treinamento de mobilidade ativa, você vai ganhando mais amplitude naquela articulação, combatendo essas dores. Esse é um dos motivos porque existem tantas pessoas com lesões no punho, ombro, joelho, quadril, assim como eu. Porque a gente acaba não respeitando essa dor que o nosso corpo está avisando que tem algo errado. E insistimos com treinos ou movimentos, mesmo mais leves, mas ainda assim está machucando, porque não está trabalhando aonde realmente está errado, que é lá dentro da articulação. Na época que eu fui fazer os exames e deu que o meu quadril já não tinha praticamente mais cartilagem, que é o que protege a articulação para não ter o atrito de osso com osso, eu costumava fazer sempre antes dos meus treinos soltura na musculatura. E ainda estava treinando para competir, porque eu estava em uma época que eu competia também no CrossFit, e eu fazia sempre antes dos treinos soltura na musculatura nas regiões do quadril. E também a mobilidade, mas a convencional, que era a que eu conhecia, mas para preparar as articulações e ativação dos músculos para o treino. E mesmo assim, tive problema no quadril, porque eu não foquei, não treinei o que realmente precisava, que era ali na articulação. Eu continuei treinando normalmente, agachando, empurrando, saltando, e tudo isso foi desgastando meu quadril cada vez mais. Mas foi só quando eu descobri e comecei a praticar mobilidade ativa que eu comecei a realmente perceber que o meu quadril, a articulação, estava muito fraca. Era impressionante de início como eu tinha uma boa flexibilidade no quadril, mas eu não tinha força internamente nela para executar os exercícios. Se você vê a comparação de alguns exercícios que eu fazia quando eu comecei e fazendo hoje, é impressionante como a aplicação de força é muito mais eficiente hoje. Antes eu tentava mandar força ali pro quadril e o que mexia era o corpo todo. Não conseguia fazer realmente a força ali só para fazer a rotação do quadril. E hoje eu já consigo fazer os meus treinos e dar minhas aulas sem sofrer com aquelas dores. Porque agora eu faço trabalhos individuais com as minhas articulações para fortalecer elas. Hoje elas são mais resilientes. Principalmente o quadril, que é a minha principal articulação danificada. Vamos dizer assim, né? Mas eu faço treinos também com as outras articulações, como punho, joelho, ombro, para não ter problemas nelas, assim como eu tive com o meu quadril. Antes, eu pensava apenas em fortalecer a musculatura para proteger as articulações, mas eu descobri com o tempo que não adianta fazer só isso, porque
mesmo fortalecendo a musculatura de forma superficial, que é o que compõe a articulação. Não vai deixar ela menos restrita ou mais resiliente. Fazendo só isso, ela vai continuar com pouca amplitude de movimento, menos liberdade de movimento, continuando com limitações, fraca, e vai acabar causando compensações nas outras articulações, que irão acabar sofrendo com dores e até com muitos riscos de lesões. Hoje eu já sei que para evitar e combater isso é necessário fazer um trabalho específico de fortalecimento nas articulações, um trabalho de mobilidade ativa, fazendo trabalhos para expandir, fortalecer e controlar a articulação, tendo assim uma articulação mais resiliente, com muito menos risco de lesão e sem dor. Se você quiser também evitar esse sofrimento com dores nas articulações e entender mais sobre esse novo mundo da mobilidade ativa, dá uma olhada na descrição deste vídeo e também pode deixar qualquer dúvida nos comentários.